Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje a gente vai resolver mais uma questão da prova da AFA de 2020 para admissão em 2021. Então, vamos lá. Questão número 26. Considere um dióptro plano constituído de dois meios homogêneos transparentes de índice de refração 1 e 4/3, separados por uma superfície S perfeitamente plana. No meio de índice de refração N1 encontra-se um objeto pontual, distante D da superfície S, assim como no outro meio encontra-se um objeto idêntico A, também distante D da superfície do dióptro, como mostra a figura abaixo. A imagem A1 de A é vista por um observador O1, que se encontra no meio N1. Por sua vez, a imagem B1 de B é vista por um observador O2, que se encontra no meio 2. O dióptro plano é considerado perfeitamente estigmático, ou seja, a gente vai considerar a aproximação gaussiana, né, os raios muito próximos um do outro, próximos à perpendicular. E os raios que saem de A e B são poucos inclinados em relação à vertical que passa pelos pontos dos objetos, pelos dois objetos. Considere que A e B sejam aproximados verticalmente da superfície S de uma distância d sobre 2. Suas novas imagens. A2 e B2 sejam vistas pelos observadores O1 e O2, quanto vale, nessas condições, a razão dA sobre dB, entre as distâncias dA e dB percorridas pelas imagens dos objetos A e B. Pessoal, basicamente essa questão é uma só. Descobrir qual é a posição das imagens. Isso é uma relação muito simples, tá? Vamos olhar aqui, por exemplo, para o objeto em A. Tá? Esse objeto A, e ele está no meio 2. Mas ele está sendo visto por um observador no meio 1. Então você vai escrever a seguinte relação, olha só. N1 sobre N2 é igual a H1 sobre H2. O que significa isso? O N1 está sendo visto por um observador que vai ver a altura H1, sendo que o objeto está no meio 2, a uma distância de fato H2 da superfície. Então, por exemplo, nesse caso, N1 vale 1, N2 vale 4/3, H1 é o que eu quero descobrir, e o H2 é igual a D. Ou seja, o H1 é 3D sobre 4. Então, a imagem do A está um pouquinho aqui para cima, ó, vista pelo observador que está no meio 1, 3D sobre 4. A mesma conta vale ao contrário. Vamos só apagar aqui para não poluir a imagem. Mas olha só, o B está no meio 1, sendo visto por um observador no meio 2, tá certo? Então a gente pode escrever mesma relação, N1 sobre N2 é igual a H1 sobre H2. Então 1 sobre 4/3 é igual. Agora o que muda é o seguinte, o H1 é a altura real do objeto que está no meio 1. Então vale D. E o H2 é a altura aparente que está sendo vista pelo observador que está no meio 2. Então o H2 vai ser 4/3 de D. Então a imagem vista pelo observador 2 vai estar um pouquinho mais acima aqui, ó. Vamos chamar de B1, 4D sobre 3. E o outro, que a gente apagou aqui, estaria assim, ó, A1 a 3D sobre 4. Pessoal, quando a gente pegar os objetos e aproximá-los da superfície, não vai fazer diferença para a fórmula, tá? Só vai mudar o valor ali, em vez de colocar D, nós vamos colocar D sobre 2. Então, como é que vai ficar a nova situação vermelha? 1 sobre 4/3 é igual a H1 sobre D sobre 2. Vou chamar de H1', só para diferenciar esse cara. Então, H1', na verdade, é só metade do 3D sobre 4, ou 3D sobre 8. Isso faz com que o dA, ou melhor, o dA é a distância percorrida pela imagem, ela estava na posição 3D sobre 4 e foi parar na posição 3D sobre 8. Então, tira aqui, ó, o MMC, dá 2 dá 1, 6 menos 3 vai dar 3D sobre 8.
Faz a mesma coisa agora para o observador que está no meio 2, observando o ponto B. A relação não muda, 1 sobre 4/3. Muda aqui, ó, que agora vai para D sobre 2, a posição da imagem. É igual a H2'. Então, H2' nada mais é do que metade de 4D sobre 3. Isso vai dar 2D sobre 3. Então, o dB ele estava em 4D sobre 3 e foi parar em 2D sobre 3. Isso vai dar 2D sobre 3. Mas não é isso que ele pediu ainda. Agora nós vamos pegar o dA e dividir pelo dB. Repete a primeira, 3D sobre 8, e multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 2D, isso é 9 sobre 16, já que o D aqui corta, e a resposta está na letra A.